Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o ocorrido que está abalando a todos nós que amamos um cinema, a greve dos atores e roteiristas. Mesmo os roteiristas declarando o fim das paralisações, os atores continuam na busca de seus direitos. Então a gente vai aqui analisar todos esses detalhes e ficar por dentro do que está acontecendo nessa treta hollywoodiana, que está fazendo inclusive as nossas tão aguardadas produções serem adiadas. Bom, agora que vocês já sabem, pega a pipoca, se joga no sofá e vamos para mais um. Como tudo começou? Bom, os líderes dos sindicatos dos atores, conhecido por SAG ou SAG, e dos roteiristas WGA, tentaram chegar a um acordo com a Aliança de Produtores de Cinema de Televisão, que no caso aqui abreviando fica como AMPTP, que representa várias empresas de produções de filmes e séries, incluindo gigantes como Marvel, Disney, Sony, entre outras. De acordo com Duncan Ireland, líder do sindicato SAG-AFTRA, as negociações com a produtora duraram 4 semanas, e a AMPTP se recusou a oferecer um acordo justo para os profissionais, ocasionando então a paralisação dos roteiristas no dia 2 de maio e logo em seguida os atores no dia 13 de julho. Quais são os pontos em negociação? O ponto principal foi a entrada dos streamings e da inteligência artificial. Os atores e roteiristas, eles recebem um valor fixo quando suas produções são transmitidas nos streamings. Então, se eles fazem um trabalho que não gera engajamento, eles ganham a mesma coisa de que um explode e vira febre. Então não tem diferença. Os sindicatos, então, eles buscaram um acordo pedindo 2% do que cada produção gerava para as plataformas, mas a MPTP diz que não era possível ter essas informações. Além disso, com esse avanço da inteligência artificial, os atores tinham um grande medo, que no caso eles estavam preocupados não só em perder os seus empregos, mas também de perder o controle sobre sua própria imagem por causa dessa tecnologia. Uma outra informação passada pela SAG é que a produtora pode usar as imagens digitalizadas dos atores como parte de efeitos da inteligência artificial nas produções. O sindicato, então, ele pediu o consentimento dos atores para o uso de suas imagens, mas esse pedido foi negado pela produtora. Agora, entrando um pouquinho mais no assunto, no tema dos roteiristas, uma de suas principais queixas era o chamado de mini-sala de roteiristas. Mas o que é isso? Basicamente, eram grupos temporários de profissionais contratados para trabalhar em um projeto, mas que são dispensados antes mesmo da produção ser aprovada. Nisso a gente já vê o quão complicado fica. E para acabar com isso, os roteiristas estavam pedindo, na verdade, a garantia de pelo menos 10 semanas de trabalho e um bônus de 25%. Além de que houve uma queda de 4% em seu salário. O motivo seria pelas séries hoje serem mais curtas e terem menos episódios. Um outro ponto que está na pauta dos roteiristas e que deixam eles preocupados é justamente a inteligência artificial. No caso deles, eles querem regras para garantir que seus trabalhos não sejam substituídos. Então, galera, basicamente, essa é uma das lutas do sindicato dos roteiristas, tá? A WGA. E eles estão pedindo mudanças nesse sistema. Agora, por outro lado, a posição da MPTP, que é a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, eles estão afirmando que o pagamento de direitos residuais aos roteiristas atingiu um recorde em 2021. No caso, chegou a quase 500 milhões de dólares. Então, sim, é um assunto complexo, complicado, que a gente tem que entender as duas partes e o que cada uma diz. Produções que foram adiadas. Entrando agora do lado da consequência disso tudo. Foram mais de 20 produções afetadas pela greve. Entre elas estão os filmes Duna 2, Aquaman, O Reino Perdido, as Marvels, Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Deadpool 3, Mortal Kombat 2 e Venom 3. Entre as séries que foram adiadas estão Stranger Things, a 5ª temporada, American Horror Story e Andor, entre outras séries que também foram adiadas. Atores famosos que participaram da greve. Aí você vai me perguntar, mas tá bom, qual personalidade que participou disso tudo? Vamos lá. Famosos como Daniel Radcliffe, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Vanessa Hudgens e até mesmo a nossa Bruna Marquezine, que estava no protesto dando o seu apoio. Afinal, o que dizem os estúdios e as plataformas de streaming? Agora a gente vai ouvir um pouco do outro lado da história.
no caso a produtora AMPTP, que representa os estúdios e as plataformas de streaming. Indo direto ao assunto, a produtora ela divulgou um comunicado onde ela afirma que oferecerão aumentos salariais históricos e pagamentos residuais significativos, que são os pagamentos que eles recebem sempre que a sua produção for exibida. A produtora também disse que ficou surpresa com a greve e que não estava esperando por isso. Disse também que o sindicato escolheu um caminho errado, que vai prejudicar milhares de pessoas que dependem da indústria. Os estúdios, por sua vez, falaram para o jornal The New York Times que tudo isso que está acontecendo está afetando muito eles também. Muitos estúdios estão vendo as suas ações e lucros despencarem. Quem também se posicionou foi o CEO da Disney, o Bob Iger. Também falou, no caso, com a emissora de TV, a CNBC, que as expectativas dos atores e roteiristas, como ele disse, abre aspas, não são realistas. E falou que a greve é muito preocupante. Netflix pós-greve, como uma das principais plataformas de streaming, a gente não poderia deixar de dar algumas informações sobre ela. De acordo com The Wall Street Journal, o plano da Netflix é aumentar os preços das assinaturas assim que a greve dos atores acabar. Segundo a agência Dow Jones, o motivo do aumento seria para evitar que isso se torne um ponto de negociação durante o acordo. O aumento do valor vai ter início nos Estados Unidos e Canadá, mas ainda não foi divulgado de quanto será esse reajuste e também não há informações sobre possíveis aumentos no Brasil. Então, por enquanto, a gente está livre dessa, porém, eu não acredito que essa seja a melhor solução, até porque já é caro, já está caro e está cada vez mais difícil. O que vai acontecer é o que já vem acontecendo hoje, a Netflix perdendo milhares e milhares aí de assinantes. Fim da greve dos roteiristas. Bom, depois de 148 dias, está declarado o fim da greve dos roteiristas. Agora, sabendo de todos os motivos, a gente vai falar quais foram os acordos estabelecidos. Basicamente, o acordo foi aumento de salário, pagamento conforme o sucesso da produção nos streamings e a proteção contra o uso da inteligência artificial. Outra ótima conquista é que agora as produtoras vão ter que enviar as métricas de audiência dos streamings mostrando as horas assistidas. Uma das principais exigências dos roteiristas que falei no começo do vídeo era quantas mini salas, você lembra? E o que eles conseguiram vai ser muito bom para eles. O novo contrato ele exige um número mínimo de roteiristas com base no tamanho da temporada de TV. Por exemplo, vou explicar para vocês. Séries com até 6 episódios devem ter pelo menos 3 roteiristas, enquanto aquelas com 13 ou mais episódios por temporada devem contar com pelo menos 6, incluindo 3 roteiristas produtores. Isso beneficia os roteiristas, né? Principalmente agora que as séries estão ficando mais curtas por conta do streaming. Essa mudança ela garante exatamente o que eles queriam, que é mais chances para os roteiristas conseguirem um trabalho contínuo. Outro ponto importante que eu mencionei, e vocês vão lembrar, que era a queixa dos roteiristas com relação ao uso da inteligência artificial. Esse assunto ele foi um dos pontos mais difíceis da negociação. Por ser uma tecnologia que está em constante evolução, tanto o sindicato WGA quanto os estúdios não quiseram ficar vinculados em um acordo específico. O uso da IA traz uma ameaça ao futuro dos roteiristas, mas infelizmente é uma questão que não tem como controlar, né, galera? É um avanço, é assim, sempre foi assim. Segundo o jornal LA Times, o sindicato informou que o acordo foi de 233 milhões de dólares, acima dos 86 milhões oferecidos anteriormente pela AMPTP. E galera, para mostrar para vocês que o acordo terminou legal, terminou justo, vou colocar aqui para vocês palavras da presidente da WGA, Meredith Stein. Abre aspas. Nos sentimos ótimos, vencemos. Fecha aspas. Isso são palavras dela, da própria presidente. Então, nisso eu já não preciso dizer mais nada. Como vocês podem ver, a greve dos roteiristas aparentemente teve um fim. Agora, a greve dos atores ela ainda se mantém. Então, se você quer ficar sabendo sobre esses e muitos outros assuntos sobre o mundo do cinema, você tá no lugar certo, caralho. Se inscreve aqui no canal para você não perder nada, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou dessa greve, o que você tá achando, qual lado você tá achando mais pertinente ou não, e também me fala aí, você tá do lado dos streamings ou dos atores e roteiristas? Eu vou responder todos os comentários. Eu te espero no próximo vídeo. Fui!